Veja se essa pessoa que está ao seu lado precisa de uma Bíblia. Se sim, tenha o prazer de compartilhá-la nessa hora. Gênesis, capítulo 11, versículo 1. A linguagem do céu. Você achou, diga glória a Deus. Você não achou, diga misericórdia. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim, Gênesis capítulo 11, versículo de número 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, uma torre que alcance o céu. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali, o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar? Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Ó Pai, nos consagramos ao Senhor esse momento. Nós estaremos, ó Pai, recebendo a Tua palavra, uma porção que vem do Teu coração. Te peço, Pai, que o pouco que eu tenho, o Senhor possa multiplicar de forma que a Tua igreja seja alimentada. Eu repreendo nesse lugar toda retaliação, para que o mover do Senhor se faça plenamente. Pai, que possamos nos acomodar, nos aquietar. Não há nada mais importante senão ouvirmos a Tua voz através da Sua palavra. Eu me coloco, Pai, à Tua disposição. Tira dos meus lábios o que vem do meu coração e coloca na minha mente o que o Senhor quer dizer. Em nome de Jesus. Amém e amém. A linguagem do céu. Queridos, nessa noite nós vamos refletir sobre esse tema, a linguagem do céu. E nós precisamos falar sobre a linguagem do céu porque nós vivemos daquilo que nós comunicamos, né? Você está aqui nessa noite, muito provavelmente porque em um determinado momento da sua vida, essa igreja chegou até você. Em determinado momento da sua vida, tudo aquilo que nós estávamos comunicando aqui, chegou ao seu coração. Então nós precisamos entender que tudo que nós vivemos passa por aquilo que nós comunicamos. Tudo que nós experimentamos passa por aquilo que nós dizemos. Você não precisa abrir, mas em Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus, quando acusado pelos fariseus, após libertar um homem cego que estava possesso,
por espíritos malignos. Jesus foi acusado de ser um homem que tinha um compromisso com Beelzebul, o espírito das trevas. Ele tinha libertado um homem e foi acusado de ser um homem ligado ao espírito maligno, por ter se comunicado com esse espírito. E Jesus, ele diz assim, no versículo 30 de Mateus 12, você não precisa abrir: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. No versículo 34 ele diz assim: raça de víboras, como vocês podem, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Então Jesus está dizendo: vocês estão me acusando de libertar um homem que estava possesso por espíritos malignos, mas saibam que tudo aquilo que vocês estão comunicando, por tudo aquilo que vocês estão falando, vocês serão julgados. Então nós precisamos entender que toda a realidade que nós vivemos debaixo daquilo que nós proferimos através das nossas palavras. Então nós precisamos entender qual é a linguagem de Deus, qual é a linguagem do céu para nós. Se nós queremos, no dia do juízo final, sermos absolvidos, precisamos compreender qual a linguagem que Deus tem para nós. O que Ele espera de nós como igreja, qual é a comunicação que eu preciso exercitar ao longo da minha caminhada como igreja. Amém ou não? E você precisa entender que você carrega uma mensagem. Você precisa entender a importância do que você comunica. Você precisa compreender a importância de saber qual é a linguagem do céu. E você precisa compreender que a sua vida carrega uma mensagem. Mesmo que você não fale muito, mesmo que você não seja uma pessoa extrovertida, a sua vida carrega uma mensagem. A sua vida comunica uma mensagem. E nós precisamos alinhar a nossa linguagem, a nossa mensagem com a linguagem do céu. Amém? Glória a Deus. E nós vamos fazer uma contextualização até o texto que nós lemos em Gênesis 11. Precisamos compreender que Gênesis é o livro do começo. O livro que nos descreve, em primeiro lugar, a criação de todas as coisas. A criação do universo, a criação de tudo aquilo que nele existe. Então nós temos, no capítulo 1 e no capítulo 2, uma descrição dada por Moisés, inspirada por Deus, de como as coisas foram criadas. E assim como as coisas foram criadas, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Então o homem é criado com uma essência que provém de Deus. Amém ou não? Então o homem é criado à sua imagem e semelhança, e no capítulo 3 nós percebemos que a humanidade, criada à imagem e à semelhança de Deus, carregando em sua essência uma essência que não vem de si próprio, mas uma essência que vem de Deus. No capítulo 3 nós percebemos que o homem cai. O pecado chega à humanidade e a partir do momento há um rompimento. Se até então uma essência pura, se até então uma realidade divina era experimentada no Éden, a partir do pecado há um rompimento. A partir do pecado, o destino dessa humanidade, aquilo que essa humanidade carrega é comprometido. E aí então, o homem é destituído da glória de Deus. A palavra de Deus nos afirma que todos foram destituídos da glória de Deus. Então, o que isso quer dizer? Que nós somos filhos desta humanidade caída. Nós somos filhos dessa humanidade perdida. Paulo chega a afirmar em Romanos que por um homem
a morte se estabeleceu. E por outro homem, a graça trouxe vida novamente à humanidade. Adão e Jesus. Então nós estamos na criação do homem, uma essência divina sendo corrompida pelo pecado. E por isso, Adão e Eva são retirados do Éden. E por que são retirados do Éden? Nós já trouxemos aqui outras vezes esta reflexão. Por que Adão e Eva são retirados do Éden? Porque eles comeram do fruto da árvore do conhecimento. E por isso não poderiam mais comer do fruto da árvore da vida. Eles não poderiam perpetuar o pecado. Porque a vida é de Deus neles. A vida que fluía desse fruto da árvore da vida é a vida da eternidade. Então Deus não poderia deixar Adão e Eva no Éden perpetuando o pecado, perpetuando a maldade, perpetuando a desobediência. E por isso há um símbolo na saída do Éden. Por isso a morte agora é consequência do pecado, porque eles não estão comendo mais do fruto da árvore da vida. Amém ou não, igreja? Vocês estão comigo nessa noite? Capítulos 1 e 2 de Gênesis, a criação. Capítulo 3, a queda. Capítulo 4, o primeiro assassinato da história. Caim e Abel, filhos do primeiro casal, da primeira família, entregam ofertas ao Senhor. A oferta de Abel é aceita por Deus, a oferta de Caim não é aceita. E diante dessa realidade, Caim tira a vida do seu próprio irmão. Mostrando então a consequência geracional do pecado. Ou seja, o pecado de Adão não para em Adão. O pecado que Adão e Eva cometeram não param na vida deles, mas é geracionada, transmitida a uma próxima geração, e assim Caim mata seu irmão Abel. E existe algo no capítulo 4 que muitas vezes nós não prestamos atenção, mas o Senhor dá um novo filho a Adão e Eva, chamado Sete. A palavra de Deus diz que depois do nascimento de Sete, um filho que vem substituir Abel, o nome do Senhor começa a ser invocado. E por isso muitos acreditam, que no capítulo 6, quando há uma descrição dos filhos do homem e dos filhos de Deus, há uma referência da descendência de Sete como filhos de Deus e da descendência de Caim como filhos do homem. Por quê? Sete foi dado a Adão e Eva com o propósito de retomar uma aliança realizada no primeiro momento. Então, no capítulo de número 5, nós percebemos uma descendência de Adão a partir de Sete, que é um outro filho de Adão e Eva, gerado em Deus para substituir Abel. Milhares de anos são descritos. O capítulo 5, se você for pegar para ler, você vai perceber que é uma genealogia sendo descrita a partir de Sete. Milhares de anos se passaram até o nascimento de Noé. E por isso nós entendemos que Noé, diante desse contexto tão pecaminoso, diante de uma realidade, uma humanidade mergulhada no pecado, nós percebemos então um homem chamado Noé, temente ao Senhor, que é abordado por Deus. E Deus o dá uma missão, olha, construa uma arca. Deus chega a dizer a Noé, eu me arrependi de ter criado essa humanidade. Diante de tanta calamidade, diante de tanto pecado. E a partir daquele momento, Noé começa a construir uma arca. Nós conhecemos essa história. O Senhor manda água, manda um dilúvio, onde naquele momento apenas a família de Noé e todos aqueles animais que estavam na arca são preservados. Naquele momento Deus estava trazendo juízo diante de um contexto de perversidade, de pecado lá atrás. Muitas vezes nós achamos que o pecado é coisa dessa geração, mas o pecado existe desde Adão. E o pecado que desagrada a Deus, desobediência que desagrada a Deus. Amém ou não? Capítulo 7 de Gênesis nos conta sobre o dilúvio. Capítulo 8 nos conta sobre o fim desse dilúvio, sobre a construção de uma nova aliança, já no capítulo 9.
E diante desta realidade, nós temos a descrição de uma história de Noé e seus 3 filhos, onde um de seus filhos, chamado Cã, pai de Canaã, pega seu pai Noé, embriagado, nu, e compartilha a vergonha do seu pai. E diante daquela realidade, Noé amaldiçoa Cã e sua descendência. Amém ou não, igreja? E a partir desse momento, no capítulo 10, estamos chegando, há uma descrição de uma dispersão, diga comigo, dispersão. Há uma dispersão dos filhos de Noé. Os 3 filhos de Noé e suas descendências são dispersas. Mas essa dispersão acontece, por mais que o capítulo 10 venha antes do capítulo 11, essa dispersão acontece justamente depois do texto que nós lemos. Ela só é descrita que a dispersão aconteceu. Mas no capítulo 11 que nós lemos, nós percebemos o motivo dessa dispersão. E o capítulo 11 que nós lemos, onde nós chegamos a uma realidade onde os homens que falavam a mesma língua, comunicação, amém? Não existiam nações, não existiam povos. Nós estamos falando lá do princípio. Não existiam divisões de estados. Todos falavam a mesma língua. Todos viviam no mesmo propósito. Porém, querido, a palavra do Senhor nos diz, no texto que nós lemos, no versículo 2, que saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície. E ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em lugar de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade. Porém, não apenas uma cidade, vamos construir uma torre, até que essa torre possa tocar o céu. Eu quero que você pare aí. O Senhor tinha um propósito de dispersar o povo, de espalhar o povo. E nós precisamos compreender que estes que são descritos no capítulo 11 de Gênesis, cometem um primeiro erro. Desobedecendo o propósito do Senhor de dispersão, eles escolhem permanecer. Eles escolhem a estabilidade daquele lugar e se propõem a construir uma cidade, e não apenas uma cidade, uma torre que poderia tocar o céu. Percebemos claramente que a criatura, a humanidade, está mais uma vez se perdendo lá no início. Já se passaram milhares de anos, de Adão até os filhos de Noé e suas descendências. Mas o pecado continua latejando no coração do homem, a ponto do homem não se satisfazer em viver uma vida aqui na terra, mas de ser desafiado a todo tempo a desobedecer o Senhor. E ele se dispõe a construir uma cidade e construir uma torre que nós chamamos a Torre de Babel, com o propósito de chegar ao céu. Eu não sei se você consegue entender que há aqui uma desobediência, pois não havia o propósito de Deus de deixarem no mesmo lugar, e não havia propósito em Deus de fazer aqueles homens chegarem ao céu, porque nós sabemos a história, nós sabemos o final da história, e nós sabemos que o único caminho que pode nos levar ao céu se chama Jesus. Então eles desobedecem, e com a expectativa de se tornarem famosos pela grandiosidade da cidade, pela grandiosidade daquela torre, eles começam a construir a Torre de Babel e a cidade de Babel. Babel, querido, significa Babilônia. Nesse lugar, milhares de anos depois, a cidade da Babilônia, o poder da Babilônia, o império babilônico se estabilizaria. Até aqui nada de novo. Até aqui nós falamos apenas da criação. Até aqui nós falamos apenas de um Deus que cria com uma essência e de um pecado que insiste em trazer desobediência. Nada de novo, sim ou não? Porém, querido, a resposta de Deus para essa desobediência nos chama atenção. A resposta de Deus para esse intuito carnal de construir algo grande para ser famoso
Esse intuito carnal de construir algo que possa chegar aos céus para revelar grandiosidade, produz em Deus uma resposta, produz em Deus uma reação. E nós percebemos que a reação de Deus se faz no versículo 5, acompanhe comigo por gentileza. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor desceu para ver essa construção, essa cidade. E a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo. Por quê? Eles falavam uma língua só. Você está entendendo o poder da unidade, meu irmão? O povo estava desobedecendo, mas estava unido. O povo estava vivendo desobediência, mas estava unido. Muitas vezes a igreja não vive em contextos maiores, sabe por quê? Porque tem uma mensagem maravilhosa, mas não tem unidade. Não adianta você ter mensagem bonita, não adianta você carregar o evangelho se você não vive unidade. Tem muita gente carregando só tranqueira, meu irmão. Mas tem sabedoria para ter unidade. E por isso muitas vezes consegue ir muito mais longe do que nós poderíamos ir. Nesse momento o Senhor está descendo e está dizendo: eles estão construindo e eles são um só povo, falam uma só língua. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Eles vão ter êxito na missão que eles têm, mesmo sendo uma missão desobediente. Amém ou não? Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam. Meu Deus. O texto não fala. Se o texto não fala, eu não posso afirmar. Mas o Senhor, o Deus Criador, está dizendo: venham e desçamos. Provavelmente ele está dizendo para os anjos: venham e desçamos. E o que nós vamos fazer? Confundir a língua que eles falam. Para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Qual foi a estratégia de Deus para paralisar a desobediência? Mudar a linguagem. Antes era uma língua só. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? Se eu começar a pregar em japonês, você vai entender? É isso que aconteceu. Eles estavam planejando, eles estavam trabalhando. Vamos crescer, vamos desobedecer, vamos nos tornar famosos. O Senhor desce, traz novas línguas, eles não conseguem mais se comunicar. O céu mudando a comunicação da terra. E aí o povo se dispersou, aí as nações começaram a ser geradas. Porque muitas vezes a gente não liga uma ponta na outra, né? Ah, tá bom, Deus criou o homem. Mas quando tudo isso que nós vemos hoje, todos os estados, todos os países, continentes foram gerados, o início foi aí. Deus dispersa o povo, trazendo um idioma diferente a cada grupo. E por isso eles não conseguiam mais avançar em seu propósito de desobedecer a Deus. Amém ou não? Você está comigo nessa noite? Amém. O céu vindo confundir, para que o pecado não se alastrasse. Agora eu quero que você vá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio um som do céu, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa
na qual estavam assentados. Meu Deus, espera aí. Babel, um lugar de desobediência, Deus vem trazer divisão. Atos 2, um lugar de obediência e Deus vem trazer unidade. Acho que você não entendeu. Babel, um lugar de desobediência. Deus vem e traz línguas diferentes, dispersando o povo. Atos 2, um povo aguardando fielmente em Jerusalém o cumprimento da promessa, o Espírito Santo. De repente veio o som do céu como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ei, poder, né? Pentecoste, fogo puro. Orando em línguas. Línguas estranhas? Não. Não eram línguas estranhas. Só eram estranhas a eles. Vamos continuar o texto. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Babel, dispersão. Pentecostes, ajuntamento. Babel, lugar de diferenciação das línguas. Pentecostes, o lugar que o mundo dos judeus estavam reunidos. E no versículo 6, a palavra de Deus: ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. A desobediência gerando confusão e dispersão, o temor e a obediência trazendo a linguagem do céu. Ei, meu Deus, a linguagem do céu estava sendo liberada naquele momento. Pastor, a linguagem do céu é orar em línguas? Não. Porque tem uma teologia pentecostal que prega que se você não é batizado no Espírito Santo, você não ora em línguas. Ou o contrário, né? Se você não ora em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Mentira. Você é batizado. O que significa batismo, querido? O que significa batismo? Mergulho, imersão. Batizado no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz à igreja de Corinto: uns têm o dom de cura, outros têm o dom de palavra do conhecimento, outros têm o dom de língua. Tem alguma parte da Bíblia que fala que só é batizado no Espírito Santo quem ora em línguas? Não! Mas se, naquele momento, em Atos 2, eles foram batizados, por quê? Porque o Espírito estava descendo, meu irmão. O que aconteceu em Atos 2 não vai acontecer mais não. O Espírito já desceu, agora ele está dentro de você. Você precisa se encher. Você precisa se encher até transbordar, para fluir. Mas o Espírito não vai descer de novo, ele já desceu. O evento de Atos 2 não se repete mais. Você precisa agora se encher. Amém ou não? Porém, eles foram batizados naquele momento com o Espírito, porque o Espírito de fato desceu. E eles começaram no dom de línguas. Mas era o dom que ninguém entendia? Não, querido. Paulo vai explicar na carta que ele escreve à igreja de Corinto, que esse dom da língua estranha é para edificação pessoal. Vai ter irmão que vai orar em língua? Vai, mas é para edificação pessoal. 1 Coríntios, nós não vamos ler hoje, 1 Coríntios 14, Paulo diz assim: é melhor vocês profetizarem, é melhor vocês trazerem palavras, poucas palavras que trazem edificação, do que milhares de palavras que ninguém entende. Então, para orar em línguas em público, tem que ter interpretação, meu irmão. Então, você não está edificando ninguém, só você. Está querendo causar. Você está entendendo?
Agora, o dom de línguas de Atos 2 é o dom idiomático. Meu irmão, é você falar numa língua que você não conhece. Brinquei de pregar em japonês aqui. É a mesma coisa que começar a pregar em japonês aqui, porque tem um japonês conectado no YouTube. É todo mundo entendendo. As nações estavam chegando naquele ambiente. Babel, lugar de dispersão. Atos 2, lugar de cumprimento da promessa. E lugar, presta atenção, onde a linguagem do céu foi liberada. Então a linguagem do céu não é orar em línguas. A linguagem do céu vai além. A linguagem do céu é entender a unidade do corpo de Cristo. Essa é a linguagem do céu. A linguagem do céu para nós essa noite não é, pastor, então eu tenho que sair daqui orando. Não, meu irmão, não é sobre isso. Vamos entender o propósito daquele momento. Babel, dispersão. Atos 2, unidade. Vocês estão chegando de várias nações, mas vocês estão compreendendo que a profecia de Joel está se cumprindo. Torre de Babel, uma linguagem dividida para confundir e paralisar o avanço do pecado. Atos 2, o dom de línguas não estranhas, mas estrangeiras, para o avanço da santificação pelo Espírito. A linguagem do céu é essa linguagem, meu irmão, que nenhum cientista pode alcançar. A linguagem do céu é a linguagem que um analfabeto pode transmitir mais conhecimento do que um PhD. A linguagem do céu, ela não é movida pela sabedoria humana. A linguagem do céu é movida pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que quando você vai numa palestra, você pode se sentir emocionado. Mas quando você escuta a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, você vai ser convencido. Emoção e convencimento são coisas diferentes. Emoção e unção são coisas diferentes. A emoção te traz a lágrima momentânea, mas a unção te traz a lágrima do arrependimento. A linguagem do céu estava sendo revelada, querido. Estava sendo disponibilizada, dizendo: a partir de agora, vocês serão direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E por que nós podemos afirmar isso? Porque o Espírito Santo de Deus, diga comigo, o Espírito Santo de Deus. Fala mais forte, o Espírito Santo de Deus. É Deus. É o próprio Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Porque preste atenção uma coisa. Muitas vezes nós achamos que a linguagem do céu. Eu já vi pregador pentecostal dizendo isso. Quando você ora no Espírito, você tem que orar em línguas. Porque é isso que faz o céu ouvir tua oração. Meu Deus, quanta invenção. A linguagem do céu é uma mensagem, querido. De unidade. De respeito mútuo. E por que nós podemos afirmar isso? Por quê? Porque nós não acreditamos em três deuses. Eu não acredito no Deus Jesus, no Deus Espírito Santo e no Deus Pai. Eles são um. A Trindade acontece pautada em uma premissa da triunidade. Nós não somos politeístas. Jesus na terra. Quando Jesus foi questionado, pelos seus discípulos, quem é o Pai? Ele disse: espera aí, vocês estão caminhando comigo há tanto tempo, vocês não entenderam que eu sou o Pai? O Pai está em mim. Então, 1 Coríntios 3,16. A gente só lembra do 3,16 do João. Mas eu guardo no meu coração 1 Coríntios 3,16. Paulo escreve assim à igreja de Corinto. Que era uma igreja, presta atenção, hein? Era uma igreja penteca. Era uma igreja que você chegava, o fogo estava pegando.
Só que acabava o culto, tinha imoralidade, moralidade sexual, divisão. Uns falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Apolo. Então Deus, quando Ele se comunica de verdade com a sua igreja, é interessante. Hoje eu estava conversando com uma pessoa pela manhã, e essa pessoa disse assim para mim: pastor, eu sempre fui de igreja, e eu não estou aqui fazendo crítica à igreja pentecostal. Tem muita igreja pentecostal bíblica e séria, amém ou não? Amém ou não? Mas cuidado com a teologia que você escuta. Hoje eu fiz um alerta sobre o calvinismo de manhã. Hoje eu vou fazer um alerta com a teologia pentecostal muito radical. Meu papel é te ensinar, amém ou não? Essa pessoa virou para mim e falou assim: pastor, eu sempre vivi num contexto um pouco diferente do que a gente está vivendo. Nós somos uma igreja avivada, mas nós somos uma igreja bíblica. Está entendendo? Essa pessoa estava dizendo: olha, é tão bom. Hoje eu encontro pessoas que eu convivi antigamente. Essas pessoas tentam colocar em cima de mim um jugo. Mas eu estou tão serena. Eu tenho escutado a voz do Senhor. A comunicação, a linguagem do céu, quando toca o teu coração, não há nada que traga dúvida na sua caminhada. Porque você sabe que vem de Deus. E isso não passa pela vida de um pastor. O seu relacionamento com Deus, a linguagem do céu na tua vida, não precisa passar pela minha vida. Precisa ser direto com você. Porque eu não estou com você na segunda, eu não estou com você na terça. É você com a tua família na segunda-feira. A linguagem do céu precisa alcançar o teu coração. Mas Paulo diz assim a essa igreja imoral, mas pentecostal. Ele diz assim: vocês não se lembram que vocês são templos do Espírito Santo? Meu Deus. Vocês estão adorando, o culto de vocês, ó, belezura. Tudo dá certo. Um monte de dom. Mas vocês estão esquecendo que o Espírito Santo, o que ele está querendo dizer com isso? Vocês se esqueceram que o Espírito Santo, o Deus que hoje está entre nós, habita dentro de vocês. Dentro de vocês. É por isso que tem muita gente que chega no final do culto: pastor, alguém contou para o senhor o que você está sentindo? Não contou. É o Espírito Santo que nos conecta. É o Espírito Santo que nos traz entendimento, onde você compreende o que está acontecendo. Você tem uma visão espiritual. Por quê? Porque a linguagem do céu é revelada a você. Você está entendendo? Quando nós caminharmos para o fim, eu vou citar o Evangelho segundo João, capítulo 16. Abra comigo, por gentileza. Um dos evangelhos mais bonitos. Mas um evangelho que descreve com amor o que Jesus veio realizar em sua missão. João, capítulo 16, versículo 8. Jesus falando da obra do Espírito Santo, da linguagem do céu para nós nos dias de hoje. Jesus diz assim no versículo 8: quando Ele vier, Ele quem? Ele quem? Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Como que eu sei que eu estou conectado com a linguagem do céu? Quando eu me sinto convencido do pecado que eu vivo. A linguagem do céu não é para você sentir arrepio. A linguagem do céu é para você se sentir inconformado com quem você é. Jesus está dizendo, não sou eu não, amém? Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele vai explicar. Do pecado, porque os homens não creem em mim. O que isso quer dizer? Você toma remédio sem dor? Sim ou não? Não. Você faz algum tratamento sem estar doente? Então eu preciso ser convencido que eu sou pecador para entender minha necessidade de seguir Jesus. O Espírito Santo vem convencer o pecado por quê? Porque não crê em mim. Porque tem muitos que não entendem que são pecadores.
Eu vou te falar uma coisa, tem muito religioso que acha que não tem pecado. Você acha bom. Te falar, meu irmão, desculpa, mas nós somos péssimos. Nós somos pecadores. A gente tem que entender isso. Senão você não vai entender a necessidade do tratamento. E o tratamento se chama Jesus. Então Jesus está dizendo, quando Ele vier, Ele vai trazer convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai. Eu vou fazer justiça para quem crê em mim. A linguagem do céu nos alcança quando eu sou convencido do meu pecado, que eu sou pecador, que eu preciso me arrepender todos os dias. A linguagem do céu me alcança quando eu reconheço que só Jesus pode me salvar. Não tem como você estar conectado com a linguagem do céu sem olhar para Jesus. Por quê, pastor? O que tem a ver a linguagem do céu com Jesus? Porque os céus declaram: digno é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Digno é o Cordeiro de vir e abrir o livro da vida, desatar os selos. Você está entendendo? Então a linguagem do céu nos remete a Jesus. Ele vem nos convencer do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A linguagem do céu toca o nosso coração quando nós olhamos para o mundo e percebemos: eu não faço parte desse mundo. Esse mundo não tem a mesma linguagem que eu tenho. Desculpa. Deixa eu te falar uma coisa: tem muito crente usando argumento de evangelismo para estar em lugar que não deveria. Está entendendo? Tem muita gente achando que vai ser evangelista no relacionamento. Meu Deus. Te falar, namoro não é lugar de evangelismo. Amém ou não? Então Jesus está dizendo que quem receber esse Espírito será convencido do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está condenado, meu irmão. Amém? Para nós concluirmos, João 16, capítulo 12. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, presta atenção, hein? Quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito da verdade virá a vocês. Jesus está dizendo: eu não posso continuar me comunicando com vocês, mas terão algumas coisas, algumas informações que só o Espírito Santo trará ao coração de vocês. E Ele os guiará a toda a verdade em nome de Jesus. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence a meu Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Querida, minha oração nessa noite é que você se conecte à linguagem do céu. Se você viver uma vida de pecado, se você escolher e optar viver uma vida de desobediência, provavelmente você vai viver o contexto de Babel. Provavelmente você vai viver um contexto de falta de comunicação. Tem muito problema que acontece por falta de comunicação. Sim ou não? Tem problema dentro da sua casa que está acontecendo porque você não consegue conversar com seu cônjuge. Tem problema no seu ministério que está acontecendo porque você não consegue conversar com as pessoas do seu ministério. E a linguagem do céu traz a nós o agir do Espírito Santo, nos comunicando sobre aquilo que nós precisamos melhorar. Que nessa noite o Espírito Santo possa encher a tua vida. Que nessa noite você possa receber essa comunicação que não vem do meu coração, mas que vem do coração do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé no seu lugar.
Em Atos 2, o dom de línguas veio. Idiomático, para eles se comunicarem. Talvez a linguagem do céu vai tocar o teu coração nessa noite, para que você volte a se comunicar com Ele. Feche seus olhos. Comece a orar agora. Comece a interceder. Comece a clamar por mais. Se você quer mais. Se você tem se sentido desconectado, se você tem sentido que a sua oração não passa do teto, se você tem sentido que as coisas não têm fluído da forma que deveria, se você tem sentido que você está sem direção, se você tem sentido que você não está entendendo o que está acontecendo, você não está entendendo. Parece que é uma língua estranha, estrangeira, porque você não está entendendo o que está acontecendo. Quero te dizer uma coisa, o Senhor está liberando algo sobre a tua vida nessa noite. E você precisa clamar e dizer: Senhor, vem, toma o teu lugar. Vem e faz a sua obra. Vem e transforma o meu coração. Vem e me conecta com o Senhor de novo. Vem e muda os meus conceitos. Eu não quero ser famoso. Eu não quero ter grandes êxitos. Eu quero apenas ouvir a tua voz. Eu quero apenas crescer em ti. Babel, lugar de dispersão. Atos 2, lugar de alinhamento no Espírito Santo de Deus. Que lugar você quer estar? Ó Deus, eu quero nesse momento abençoar a tua igreja. Mas se existem pessoas aqui que estão vivendo em Babel, se existem pessoas aqui que estão sendo dispersas, talvez dispersas por seus próprios problemas, por seus próprios dilemas, eu quero agora repreender, ó Pai, todo o mal sobre a vida de cada um. Eu quero agora profetizar sobre a vida de cada um, ó Pai, uma direção, uma clareza. Ó Deus, eu quero profetizar sobre a vida da tua igreja, Pai, uma direção clara, uma comunicação clara. Ó Pai, que possamos, ó Deus, descomplicar o que o Senhor já liberou. Que possamos, ó Pai, sermos diretos, claros e objetivos, entendendo que o Senhor está nos movendo para esse tempo, ó Pai, que está se aproximando do fim. Ó Deus, que a tua igreja não dependa de pastores, de ministros, de momentos, de fundos musicais, para clamar que o verdadeiro avivamento surja na falta de estrutura, na falta de grandeza, na falta de grandes posições, mas que o teu avivamento aconteça na nossa simplicidade, quando a luz acabar, quando o som acabar, quando nada der certo, eu quero ouvir a tua voz. Quando nada estiver fluindo ao meu redor, eu quero entender o que o Senhor está dizendo. Abra os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que possamos entender a linguagem do Senhor aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e para sempre. Amém. Amém. Se você puder, celebre o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Essa palavra possa ter tocado o teu coração. Você possa virar para essa pessoa que está ao teu lado antes de sair e diga: que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ah, é? Quando nós chegamos aqui em Juiz de Fora, porque nós não somos daqui, né? E quando chegamos na igreja, que nós vimos a quantidade de voluntários recebendo a gente com tanto carinho, com tanto amor, a gente já não teve dúvidas que era a igreja que nós, como família aqui,
queríamos congregar, porque a gente viu Jesus